Olá pessoal, estamos de volta no canal para mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções de segundo grau. Nós já vimos a definição, o zero da função quadrática ou as raízes. Vimos também a questão da denominação dos gráficos, como é que esses gráficos eles se comportam, o nome do gráfico no caso das funções de segundo grau. Vimos também no item 4 as coordenadas do vértice e hoje nós vamos focarmos em cima de algumas questões ou exemplos de aplicação das coordenadas do vértice. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, Não se esqueça de comentar, para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha aula cada vez melhores. Vamos em frente, vamos para a nossa aula de hoje, continuação de função de segundo grau, um assunto bastante importante, que é bastante cobrado também nas provas externas, no caso do Enem, e nos demais vestibulares das faculdades. Então vamos à nossa aula de hoje, focando em cima das coordenadas do vértice de uma função de segundo grau. Então, de fato, nós vimos na aula sobre as coordenadas do vértice de uma função, que o vértice de uma função ele é definido como sendo o x do vértice e o y do vértice. E o que é o x do vértice? O valor ou a expressão matemática? É menos b, o x do vértice, no caso aqui nós temos que ele é menos b, tudo isso dividido por 2 vezes o a. E o y do vértice, ele nada mais é do que menos o delta dividido por 4a. Aí você faz a pergunta, professor, de onde é que vem esses coeficientes, o valor aqui no caso, o valor do coeficiente b e o valor do coeficiente a? É justamente da nossa função do segundo grau. Nós temos a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, nós estamos nos referindo justamente às coordenadas do x do vértice e do y do vértice, que envolvem o b e o a. O a é o coeficiente que fica próximo a x ao quadrado e o b é o coeficiente que fica próximo à variável x, no caso de grau 1. Então, vamos dar continuidade. Lembrando a vocês, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice, menos o valor do delta sobre 4a. Lembrando também que o delta, nós já vimos em aulas anteriores, é b2 menos 4c. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver o nosso primeiro exemplo de hoje. Questão número 1. Dada a função quadrática f de x, x ao quadrado mais 10x mais 9, ele quer saber a soma das coordenadas do vértice dessa parábola, no caso do gráfico da função do segundo grau. Então, se ele quer saber a soma, o que ele está querendo na questão? Ele está querendo, de fato, que nós somamos o quê? A soma do x do vértice com quem? Com o y do vértice. Então, vamos atrás justamente desses valores. O nosso cálculo que nós vamos aprovar, no caso, o primeiro cálculo que nós vamos fazer, melhor dizendo, é o x do vértice, que nada mais é do que menos b sobre 2a. Lembrando a vocês que nós temos aqui o nosso a na função, ele é igual a 1. Nós temos o valor do b, que no caso ele é igual a 10. E o valor do c, no caso, ele é igual a 9 positivo. Então, esses aqui são os nossos coeficientes. Jogando no x do vértice, nós vamos ter menos o valor do b. O nosso valor do b aqui, no caso, 10. Então, vai ficar menos 10. 2 vezes o valor do a. O a, no caso, aqui 2 vezes 1. Bem detalhado para nós termos uma técnica de aprendizagem legal. Aqui fica menos 10 sobre 2. Menos 10 dividido por 2. Nós vamos ter que o nosso x do vértice, ele vale menos 5. Vamos agora para o nosso terceiro tópico de cálculo. Nós estamos querendo agora o y do vértice. O y do vértice nada mais é do que menos o delta dividido por quem? Dividido por 4a. Poderíamos também encontrar esse y do vértice pegando esse x do vértice e colocando ele na função, o valor numérico da função, e aí nós encontraríamos, nesse caso, o nosso y do vértice. Vamos fazer dos dois modos e você escolhe qual o mais adequado para você. No caso aqui do nosso delta, como vai ficar o nosso delta? O delta é b2, b ao quadrado menos 4a vezes c. O delta vai ser igual ao nosso b é 10, 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes 1 vezes o valor do c, que é 9. No caso, ficaria 10 ao quadrado, que vai ser igual a 100, 10 vezes 10, 4 vezes 9 dá igual a 36. Nós vamos ter que o nosso delta, ele de fato vale 64, delta 64.
Então vamos calcular o nosso y do vértice. Quem vai ser o y do vértice? Menos o valor do delta. O delta que nós encontramos, então menos 64 sobre 4 vezes o valor do A. Nós já vimos aqui que o valor do A ele vale quanto? Ele vale 1. Então colocamos aqui 4 vezes 1. O y do vértice nada mais é do que menos 64 dividido por 4 vezes 1, que no caso aqui vai dar 4. O y do vértice vai dar igual a menos 16. Encontramos o y do vértice, encontramos o x do vértice. O que nós precisamos na questão? O que ele está querendo na questão? Ele quer que nós somemos, no caso aqui, a soma entre quem? Entre o x do vértice, que é quanto? Que é igual a menos 5, aqui o valor do menos 5, e o y do vértice que nós encontramos quanto? Menos 16. Somando as duas coordenadas, menos 5 menos 16 vai dar igual a menos 21. Menos 21 nós vamos ter o nosso gabarito como sendo a letra A. Então veja que nós fizemos aqui uma questão introdutória sobre o x do vértice, y do vértice, para aquecermos o nosso procedimento. Como eu havia falado, se eu não quiser aplicar a definição do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, eu posso, encontrando o meu x do vértice, eu posso pegar esse valor menos 5, colocar na minha função logo, e se isso aqui é x, todo x que eu colocar na função vai encontrar um valor numérico. Como nós estamos trabalhando com o x do vértice, então aqui eu poderia ter uma observaçãozinha, só a continuidade aqui, o f do x do vértice, que vai ser igual a quem? Ao x do vértice ao quadrado. É só você substituir onde tiver x aqui nessa função, você substituir pelo x do vértice. Substituindo, ficaria x do vértice mais quem? Mais 10 vezes o x do vértice, mais quanto? Mais 9. É só substituir, lembrando, voltando aqui novamente, no lugar desse x, você coloca o x do vértice, que é justamente o valor numérico que nós vamos encontrar. Como nós encontramos o valor do x do vértice igual a quanto? Nós encontramos ele igual a menos 5, então aqui vai ficar f de menos 5, que vai ser... Substituiremos aqui no caso, só um instante, desculpa aqui. Substituiremos aqui no caso só os valores de quem? Do menos 5 ao quadrado, que é o valor do x do vértice. Aí mais 10 que multiplica menos 5, que é o x do vértice, mais 9. Aqui nós vamos ter 5 ao quadrado dá 25. 10 vezes menos 5, aqui nós vamos ter menos 50, mais 9. Nós vamos ter aqui no caso 25 mais 9, nós vamos ter 34. 34 menos 50. Veja que nós encontramos de fato menos 16, que é justamente esse valor que nós encontramos aqui para o nosso y do vértice. Veja que eu tenho essas duas opções. Ou eu coloco logo o x do vértice na função para encontrar o y do vértice, ou eu uso a fórmula do delta, menos delta sobre 4a. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o vértice. Segunda questão, é uma questão de interpretação. Nós temos, em relação ao gráfico dessa parábola, f de x menos x ao quadrado mais 4x menos 3, podemos afirmar. Vamos fazer uma análise e descobrir, de fato, qual a alternativa é a correta. Na letra A, nós vamos fazer aqui as verificações para descobrirmos aqui no caso qual vai ser a nossa alternativa correta. Veja, no caso da letra A, ele está falando na questão que a parábola tem concavidade voltada para cima. Como ele está dizendo que é para cima, veja que quando é que a concavidade é para cima? Concavidade para cima é quando você tem o valor do A maior que zero. Concavidade para baixo, que é a curva da parábola, né? O gráfico da parábola, é quando, aliás, desculpa, que é para baixo, quando você tem a concavidade para baixo é porque o A é menor que zero. Então veja de fato que o nosso A aqui, o nosso A é quanto? Ele é menos 1, o A é menos 1, o B é quanto? O nosso B ele é 4 positivo e o C ele vale quanto? O C vale menos 3. Mas de fato o que caracteriza uma função, se ela é concavidade para cima ou para baixo, é o valor do coeficiente A. Como ele é negativo, na realidade aqui, nesse caso A negativo, ele está o quê? Para baixo. Se está para baixo, o que ele está afirmando na questão? Ele está afirmando que está para cima. Logo, essa alternativa aqui é uma alternativa o quê? É uma alternativa falsa. Nesse caso, alternativa falsa porque, de fato, o nosso A é menos 1 e menos 1 é menor que zero. Logo, vai ser para baixo. Ele fala na letra B que o vértice é o ponto 2 e 1.
Então vamos verificar que de fato confirma ou não essa alternativa. Está dizendo que o vértice é 2 e 1. Vamos encontrar de fato o x do vértice e o y do vértice. A nossa função ela é definida por sendo f de x igual, vou botar y, né, que é a mesma denominação. Y igual a quanto? Menos x ao quadrado mais 4x, isso aqui menos 3. Vamos agora encontrarmos aqui o x do vértice e o y do vértice, para verificarmos se de fato isso aqui é verdadeiro. Quem vai ser o nosso x do vértice? Menos b sobre quem? Sobre 2a. X do vértice vai ser igual. O nosso b aqui no caso é 4, então aqui vai ficar menos 4. 2 vezes o valor do a, no caso o valor do a aqui é menos 1. Então 2 vezes menos 1. Nós vamos ter que o x do vértice vai ser igual a menos 4. 2 vezes menos 1 nós vamos ter menos 2. Logo nós vamos ver que o x do vértice menos 4 dividido por menos 2, nós vamos encontrar 2. E no primeiro momento confirma-se que o nosso x do vértice ele é 2. Vamos agora verificarmos se o nosso y do vértice é 1. Lembre-se, eu fiz há pouco que o f do x do vértice, ele nada mais é do que o y do vértice, que nós vamos colocar na nossa função. Menos, aqui vai ficar x do vértice ao quadrado, mais 4 vezes o x do vértice, para encontrarmos o valor do y do vértice, menos 3. É um dos modos, né? Vocês lembram da aula anterior. Então aqui vai ficar menos. O menos é antes, não esqueça que ele está antes. O nosso x do vértice 2, estou colocando dentro do parênteses, ao quadrado, mais 4 vezes o valor do x do vértice 2, menos 3. Y do vértice vai ser igual, menos, aí 2 elevado a 2 dá 4, 4 vezes 2 nós vamos ter 8, menos 3. Aqui nesse caso o nosso y do vértice vai ficar 8 menos 4, que dá 4, 4 menos 3. 4 menos 3 nós vamos encontrar 1. Então veja que o nosso vértice ele é formado pelo 2 e pelo 1. E o que está afirmando na letra B é que o vértice dessa parábola ele é formado como sendo as coordenadas quem? 2 e 1. Então o nosso gabarito, não precisa nem analisarmos as demais, é a letra B. Então veja, tivemos duas primeiras questões com aplicações sobre x do vértice e y do vértice de modo rápido. Não tem muita demora para a interpretação do x do vértice. Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: dado a coordenada x do vértice igual a 8. Então ele já está dando na questão, dado que o x do vértice, isso aqui é igual a 8. Dessa função, qual é a nossa função? F de x igual a quanto? X ao quadrado menos 16x. Essa é a nossa função. Ele quer saber qual o y do vértice dessa função. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? F de x do vértice nada mais é, não esqueça, do que o y do vértice. Isso vai ser igual ao x do vértice. No lugar desse x aqui, você vai substituir o x do vértice. Então, aqui vai ficar x do vértice ao quadrado menos 16 vezes o meu x do vértice. Substituo agora no caso, o y do vértice vai ser igual. Quem é o nosso x do vértice? Dado na questão 8. 8 ao quadrado menos 16 vezes 8. Nesse caso, nós vamos ter quem? Só um instante. Y do vértice vai ser igual. 8 ao quadrado, 64. E 8 vezes 16 vezes 8. 16 vezes 8. 8 vezes 6 dá 48. Vai 4. 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. Então, aqui vai dar menos 128. Continuando, vamos encontrar que o nosso y do vértice nada mais é do que menos 64. 64 menos 128 dá menos 64. Menos 64, nós temos no gabarito a nossa letra C. Então, veja que deu o valor do x do vértice, pediu o y do vértice, é só colocar justamente nessa forma, sem haver a necessidade de calcularmos aqui o y do vértice, sendo menos delta sobre 4a. Dá um pouco mais de trabalho. Temos que agilizar o cálculo. Vamos continuar para a nossa última questão. O que ele está falando na nossa última questão? Questão 4. Que ele dá a função y, a nossa função aqui no caso, ela é dada a função y igual a x ao quadrado menos 4x mais m, essa é a nossa função, para que a abscissa e a ordenada do vértice dessa parábola sejam iguais, ele quer saber o valor de m. Então, qual é a condição que ele estabeleceu aqui na questão? Ele estabeleceu na questão que
o x do vértice seja igual ao y do vértice. Muito bem, então vamos para as nossas fórmulas, né? Que é o valor da expressão x do vértice? Menos b sobre 2a. Que é o valor da expressão do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Vamos, a partir de agora, desenvolver uma fórmula para simplificarmos esse nosso caso. A não ser que você queira, logo de imediato, substituir esses valores. Podemos fazer, sem nenhum problema. O A vai ser igual a quanto? O A vai ser 1. O nosso B vai ser quanto? Vai ser menos 4. E o C é o termo independente de x, no caso, o M, que nós estamos procurando aqui na questão. Substituindo os respectivos valores aqui nessa fórmula e nessa, nós vamos ter o quê? Vamos lá? Substituindo. Nós vamos ter menos o valor do B, no caso o valor do B é menos 4, vamos colocar menos 4 dentro do parênteses, 2 vezes o valor do A, o A no caso 1, 2 vezes 1, isso aqui igual. Vamos calcular separadamente o delta aqui logo, porque aí nós colocamos o valor já simplificado, delta B2 menos 4AC, o nosso B é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A que é 1, vezes o valor do C que no caso é o M que nós estamos querendo. O menos 4 ao quadrado dá 16 e menos 4 vezes m dá menos 4m. Veja que nós já encontramos aqui o nosso delta 16 menos 4m. Então aqui é menos. Não esqueçam que aqui eu tenho menos. Então bota menos, abre um parênteses, coloca esses valores. 16 menos 4m dentro do parênteses. Tudo dividido por quem? 4 vezes o A. O nosso A, não esqueça, o nosso A vale 1. Continuando o nosso raciocínio. Aqui menos com menos vai ficar mais, 2 vezes 1 vai ficar 2, isso aqui igual. Troca os sinais porque tem o sinal menos antes, aqui vai ficar menos 16, menos com menos, aqui vai ficar mais 4m, tudo isso aqui dividido por 4 vezes 1, 4. Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter o que aqui na questão? Fazendo o meio pelos extremos, nós vamos ter 2 que multiplica menos 16 mais 4m, igual a 4 vezes 4, que vai dar igual a quanto? 16. Multiplicando aqui, nós vamos ter o quê? Multiplicação aqui vai ficar menos 2 vezes 16, nós vamos encontrar menos 32. 2 vezes 4, nós vamos encontrar 8m. E isso aqui tudo igual a 16. O 8m vai ser igual a 16. Quem está menos, vem para cá, mais. Então, nós vamos ter 8m igual a quanto? 16 mais 32, 48. M vai ser igual a quanto? Nós vamos ter aqui o nosso M aqui no caso, ele vai ser igual a 48 dividido por 8. Quem está multiplicando aqui no caso, quem está multiplicando vem dividindo. 48 dividido por 8, nós vamos encontrar 6. Vamos ver na alternativa. A alternativa que nós encontramos para o nosso gabarito, letra E, o nosso M ele é igual a 6. Veja que nessa sequência de questões nós aplicamos as condições do x do vértice, do y do vértice, e apareceu algumas questões com um raciocínio mais rápido, outras com um raciocínio mais aprofundado, mas você de fato observa que as coordenadas do x do vértice e do y do vértice são bastante cobradas em questões a nível de vestibular. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha cada vez mais aulas legais.